Não adianta estudar muitas horas se o seu estudo não tem qualidade. E nesse vídeo eu vou te ensinar como estudar menos e melhor de forma simples e realista, com hábitos que realmente funcionam. Oi, meu nome é Maria Paula e aqui no canal eu falo sobre disciplina, organização e rotina de estudos para concurso, contando um pouco de tudo que eu aprendi na minha jornada até a aprovação. E a ideia do vídeo de hoje surgiu de um direct que eu recebi lá no Instagram. Inclusive, se você não me segue, já pode ir lá me seguir. E a mensagem que eu recebi foi: quais dicas você dá para um estudo de qualidade? E aí eu fiquei refletindo, o que seria um estudo de qualidade? E de fato, eu cheguei à conclusão que não é estudar muitas horas, e sim de forma mais eficiente, com foco, estratégia e constância. O estudo com qualidade é aquele estudo que realmente gera resultado. Ou seja, você aprende, retém, revisa e efetivamente consegue aplicar o que você aprendeu. Então, bora conversar sobre isso? Bom, depois de muita reflexão, eu cheguei à conclusão que o meu estudo é um estudo de qualidade. E quais são os pilares nos quais esse meu estudo de qualidade se fundamenta? Organização, concentração, boa técnica de estudos e bem-estar físico e mental. E agora eu vou falar de como, na prática, você pode melhorar cada uma dessas 4 esferas para que você possa ter um estudo efetivo, com maior qualidade e, de fato, estudar melhor. Falando um pouco sobre a organização, se você é uma pessoa que não é organizada, você pode ter alguns problemas na hora de estudar para concurso. Porém, se você é uma pessoa extremamente organizada e perfeccionista, você também pode ter problemas. Não tem nada pior que você sentar para estudar e se sentir perdido, não saber qual matéria estudar, não ter um acompanhamento do seu progresso e não saber os próximos passos do seu estudo. Então eu acredito que saber exatamente o que será estudado em cada dia é um dos pilares fundamentais para um estudo de qualidade. Isso evita que você perca tempo a cada vez que você for estudar, decidindo o que você vai estudar, evita que você fique travado na hora de estudar. E quando você tem isso bem estruturado, você não precisa pensar, você só precisa executar. Então é uma etapa a menos, uma carga mental a menos na hora que você vai estudar. Então, seja adotando um cronograma semanal, seja adotando o ciclo de estudos, você precisa aprender a se organizar para estudar para concurso. Você não pode nem ser um completo desorganizado perdido na sua rotina de estudos e nem uma pessoa que quer ter tudo milimetricamente calculado. Uma pessoa extremamente perfeccionista tende a ser uma grande procrastinadora, porque ela planeja demais e executa de menos. Então, os dois lados são ruins. E a organização também envolve ter uma rotina sustentável, uma rotina que você consegue seguir ao longo do tempo. Porque o estudo para concurso é um jogo de longo prazo. Então, não adianta ter metas mirabolantes que você vai conseguir cumprir por 3 semanas e depois vai cansar. A dica que eu dou é entender o seu momento atual sem se comparar. E entender que flexibilizar às vezes pode ser necessário. E aí a sua organização vai fluir de forma muito melhor. E falando sobre o segundo pilar, a concentração. Concentração é a capacidade de direcionar a sua atenção com foco para uma determinada tarefa durante algum período de tempo. Está aqui, agora, no momento presente, estudando aquele PDF tedioso sem se distrair. Isso pode ser muito desafiador para algumas pessoas. E em certos dias também é desafiador para mim. Todo mundo tem os seus momentos, todo mundo tem as suas fases, então é normal períodos que você esteja com uma maior facilidade de concentração, outros períodos que você pode ter mais dificuldade, principalmente quando você está mais ansioso. Tem inúmeras coisas que a gente pode fazer para melhorar a nossa concentração na hora dos estudos. Porém, algumas coisas não são tão simples e tão fáceis de serem aplicadas no dia a dia, porque vai precisar de um esforço muito grande da nossa parte. A gente vive num mundo de muitos estímulos. A gente pega o celular e fica ali rodando vídeos rápidos, escutando notícias a todo momento. A gente é o tempo todo bombardeado de informação. Então, quando você vai pegar e estudar por 1 hora, e você tem que estar ali concentrado naquilo que é muito tedioso por 1 hora inteira, você não consegue. Então, existem algumas coisas que você pode fazer para melhorar a sua concentração na hora de estudos.
Por exemplo, não ficar vendo o celular antes de estudar. Às vezes a gente não tem saco para assistir um vídeo longo na internet. Imagina estudar por 1 hora. Inclusive, agora que eu estou mostrando mais os meus estudos para vocês lá no Instagram, eu estou sentindo mais facilidade em me concentrar justamente porque eu deixo o celular gravando. Eu não tenho como pegar o celular para ver alguma coisa durante o meu ciclo de estudos. Outra coisa que eu gosto de fazer e que eu sinto que melhora a minha concentração nos estudos é arrumar o meu ambiente antes de estudar. Então, se você estuda num ambiente que tem muita desorganização em volta, aquilo vai influenciar nos seus estudos. O ambiente precisa estar propício para você estudar. É claro que tudo dentro do possível, mas eu acho que para mim faz muita diferença quando eu estudo com o quarto organizadinho ou quando está tudo zoneado, eu não consigo me concentrar direito. E na hora do vamos ver, na hora de efetivamente estudar, o que você pode fazer é converse com o conteúdo, interaja com aquele conteúdo. Eu não fico lendo em voz alta o PDF, mas eu converso comigo mesma enquanto eu estou estudando, eu falo muito enquanto eu estou estudando. E aquilo vai mantendo a minha concentração lá em cima. E quando eu estou em dias piores na minha concentração, quando está mais difícil para mim, eu gosto de botar alguma coisa para eu escutar enquanto eu estou estudando. Eu gosto muito, pesquisem aí no YouTube, ondas binaurais. É barulho de natureza, essas coisas. E tem os ruídos lá, né? Tem ruído branco, ruído azul, ruído marrom. Você tem que testar para ver o que você mais gosta. Mas eu não gosto de fazer isso em todas as sessões do estudo. Porque na minha cabeça, se eu botar sempre, eu vou ficar dependente dessas músicas para conseguir me concentrar e estudar. E não é isso que eu quero. Então, normalmente eu boto essas músicas à noite, quando eu já tô mais cansada, quando a concentração já é mais difícil, porque já passou o dia inteiro, né? Final de semana, quando tem mais gente em casa, então acaba que tem mais barulho. Eu gosto de botar música para ajudar a me concentrar, mas somente quando eu vejo uma necessidade. Eu não gosto de fazer isso todas as vezes que eu vou estudar. E se você estiver gostando desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, que agora a gente vai falar do terceiro pilar para um estudo de qualidade. A boa técnica de estudos é aquela técnica que vai fazer você aprender de verdade. Sem técnica de estudos, o estudo vira algo aleatório e pouco produtivo. Muitas pessoas, antes de começarem a estudar para concurso público, não se preocupam em aprender a estudar para concurso público. E a técnica de estudos que eu utilizo hoje se baseia em estudar por ciclo de estudos e não por cronograma, priorizar o estudo ativo, não negligenciar as revisões e fazer questões todos os dias, mesmo que eu ainda não tenha finalizado aquela matéria. E o quarto e último pilar de um estudo com qualidade e o mais negligenciado de todos é o bem-estar físico e mental. E, na minha opinião, o bem-estar mental é o mais negligenciado de todos e o mais decisivo para que você tenha um estudo de qualidade e consiga alcançar a sua aprovação. Então, você pode ser uma pessoa disciplinada, mas quando você está mal psicologicamente, você não consegue estudar. Quando você está mal fisicamente, você pode até conseguir estudar, mas o seu estudo vai ter a mesma qualidade? Quando você não está no seu 100% física e mentalmente, você pode até sentar e estudar, mas aquele estudo não vai ser o seu 100%. Eu já era uma pessoa que valorizava muito a saúde física e mental antes de me tornar uma concurseira. Eu sempre gostei de fazer dieta, de ir para academia. Isso faz parte de mim. Quando eu entrei para o mundo dos concursos, eu vi que esse é um dos pontos mais negligenciados pelos concurseiros. Aliás, não só pelos concurseiros, mas a gente vê aí no mercado privado, na vida como um todo, as pessoas negligenciando a própria saúde física e mental o tempo todo. O bem-estar físico envolve um sono de qualidade, uma boa alimentação e praticar atividade física. O sono, por exemplo, é o responsável por consolidar a nossa memória. Então, se você não tem o sono de qualidade, você vai ter mais dificuldade de decorar, de lembrar do que você estudou. E nós somos um sistema complexo. Por isso que eu defendo que esses 4 pilares, organização, concentração, técnica de estudos, bem-estar físico e mental, eles não são independentes, eles se interrelacionam. E o exercício físico, além de proporcionar saúde, ele vai regular o seu humor, te ajudar com o estresse. Vocês sabiam que quem se exercita dorme melhor? E quem dorme melhor se concentra mais nos estudos? É um ciclo, gente.
É um ciclo, uma coisa leva a outra. Então você não vai conseguir ter um estudo de alto rendimento se uma dessas 4 coisas está negligenciada. Óbvio, a vida não é um equilíbrio perfeito. Você pode um dia estar melhor aqui, no outro dia errar aqui. Só que se você largar de mão alguma dessas coisas, o seu estudo não vai ter qualidade. Como você quer encarar um pós-edital com sangue no olho se a sua saúde mental está ruim? E é aquilo que eu falei para vocês, não precisa estar uma maravilha. A vida do concurseiro é uma montanha russa. Então eu, por exemplo, já tive dias que eu não estudei porque eu fiquei chorando de desespero, que eu estava sentindo muita pressão. Então o que eu quero passar para vocês é que não precisa ser tudo perfeito. A vida não é esse equilíbrio maravilhoso. Todo concurseiro vai passar por momentos ruins. Mas como você se ajusta diante desses obstáculos para tornar o seu estudo cada vez mais eficiente e melhor? Então, existem momentos que você vai sim deixar de ter que ver os seus amigos, existem momentos que você vai ter sim que negligenciar um pouco da sua saúde física em prol dos estudos, só que isso não pode ser o tempo todo, e dando mais atenção ao que merece atenção naquele momento. Se você negligenciar totalmente uma dessas áreas, uma hora a bomba vai estourar e você vai ter que lidar com as consequências. Então, já pode parar de olhar para o seu amiguinho que estuda 8, 9 horas por dia e achar que ele está melhor que você. Não tem como a gente saber pelo tempo de estudo se uma pessoa está melhor ou pior, se são tantos fatores que influenciam na qualidade do estudo. Não é tão simples assim, só ser disciplinado e pronto, acabou. Tem que ter, inteligência emocional. É isso que vai te levar até a aprovação. E aí, de tudo isso que eu falei, qual o seu maior ponto fraco? Qual desses 4 pilares você precisa dar mais atenção? Me contem aqui nos comentários o que vocês mais precisam melhorar e manda esse vídeo para quem quer ter um estudo de melhor qualidade. Até o próximo vídeo. Beijo!